Olá, crianças! E aí, vocês estão animados para ouvir a nossa história de hoje? Espero que sim, temos grandes aventuras. Mas para falar a verdade, a nossa série desse mês está fantástica, não é mesmo? Olha só, Jesus, a receita que não falha. Temos aprendido tantas coisas sobre essa série, como olhar para Jesus, ele tem que ser o nosso alvo e ele é o ingrediente que não pode faltar na nossa vida, não é mesmo? Mas quem está nos ajudando a sempre lembrar essas lições e aprender com o nosso coração é Paulo. Vocês lembram da primeira lição de Paulo? Lembra que ele era um homem muito ruim, ele fazia coisas que não agradavam a Deus, ele castigava os cristãos, mas quando ele teve um encontro com Jesus, algo aconteceu na vida dele que transformou completamente Paulo. Vocês lembram que ele até ficou cego? Pois é, mas depois desse encontro, depois que ele ouviu a voz de Jesus, tudo mudou e ele não era mais um perseguidor de cristãos. Na verdade, ele se tornou um cristão. E para onde ele ia, ele falava do grande amor de Jesus e falava como Jesus tinha transformado a vida dele. Olha só que maravilha! E na segunda lição que a gente aprendeu de Paulo, vocês lembram que a gente viu que ele fez 3 viagens missionárias, pegou lá um grande navio com os amigos e saiu pelo mundo afora falando do grande amor de Jesus? Realmente, ele era um grande empregador, vocês lembram? Ele não parava de falar de como Jesus podia transformar, como Jesus podia fazer bem para todas as pessoas que o aceitassem. E foi assim que Paulo fez, nessas 3 viagens, mas não foi fácil não. Ele passou por dificuldades. Imagina você ficar dentro de um navio durante muito tempo. Deve ter passado por muitas dificuldades, mas ele não desistiu, sabe por quê? Porque Deus estava com ele em todos os momentos. Deus protegeu a vida de Paulo. Quando ele precisava de comida, Deus colocava pessoas perto dele que davam comida. Quando precisava de alojamento, um lugar para ele dormir, Deus também preparava uma casa, preparava uma família para receber Paulo. Por isso ele não desistiu e sempre ele falava do amor de Jesus para todas as pessoas. Só que nessa última terceira viagem missionária de Paulo, ele estava no templo e as pessoas que estavam lá começaram a não gostar do que ele estava fazendo, porque achavam que ele estava falando contra a lei de Moisés, falando contra os judeus. E aí, algumas autoridades se levantaram contra a vida de Paulo e quiseram prendê-lo e levaram ele para uma prisão. Infelizmente, Paulo foi preso e ele falou o seguinte: já que eu sou cidadão romano, vocês querem me prender? Eu não tenho culpa de nada. Ele sempre se defendeu, porque na verdade Paulo não estava fazendo nada de errado, não é verdade? Ele só estava falando do amor de Jesus. Só que aquelas pessoas tinham um coração tão duro que não queriam ouvir. E Paulo falou assim: já que vocês querem me prender, então eu quero ser julgado lá em Roma. Como eu sou um cidadão romano, eu quero ser julgado na minha terra natal. Aí os líderes se reuniram e falaram assim: tá bom, já que você quer ser julgado na sua terra natal, a gente vai deixar você ir lá para Roma então. Eles prepararam um navio, a vela bem grande, olha só. E aí colocaram nesse navio alguns prisioneiros que também estariam indo lá para Roma. Colocaram um guarda, um centurião chamado Júlio. E esse homem, ele era responsável pela vida de Paulo, para que Paulo chegasse com segurança até Roma. Então ele cuidava de Paulo o tempo todo, da segurança dele. Só que Paulo chegou para o comandante do navio e falou assim para ele o seguinte: comandante, nós estamos no inverno e o senhor sabe que nesse período as tempestades são grandes, o vento fica muito bravo, as ondas são gigantes.
Você não acha melhor a gente esperar um pouco antes de fazer essa viagem? E pode acontecer algum prejuízo. O barco pode acabar afundando e as pessoas podem morrer. Mas o comandante não quis nem ouvir o que o Paulo estava falando e falou: não, agora nós vamos nos preparar e vamos viajar para Roma. Então todos foram. Sabe quantas pessoas tinham nesse barco? 276 pessoas, bastante, né? E eles começaram a viagem por todo o mar. Ó, eles estavam aqui em Jerusalém, iriam passar todo esse mar até chegar em Roma. Era uma viagem grande, hein? Era bem distante. Só que o que aconteceu? Aconteceu o que Paulo tinha falado. Realmente a tempestade chegou. Olha só. E as ondas eram muito grandes. O navio balançava para cá, balançava para lá e todas as pessoas que estavam dentro desse navio começaram a ficar com medo. Nós vamos morrer, nós vamos morrer. Eles choravam, gritavam e Paulo tentava acalmar todos eles. Porque Paulo, ele ouviu a voz de Deus e sabe o que Deus falou para Paulo? Paulo, não se preocupe, porque eu vou cuidar de você nessa viagem e você vai chegar são e salvo até Roma. Você não vai morrer. Então Paulo, ele confiava nas promessas de Deus e sabia que não ia acontecer nada de ruim com ele. E ele falava para as pessoas: fiquem calma, Deus vai cuidar das nossas vidas. Mas os homens que estavam nesse barco não acreditavam em Deus e começaram a ficar com muito medo. E aí eles pensavam: nós vamos pegar todos esses prisioneiros e vamos jogar no mar. O barco vai ficar mais leve e a tempestade vai passar e nós vamos chegar com segurança na nossa viagem. Na hora que ele falou isso, o Júlio falou: não façam nada com os prisioneiros, porque o Júlio era responsável em proteger a vida de Paulo. Vamos ficar calmos, não vai acontecer nada. Joguem outras coisas no mar para deixar o barco mais leve. Joguem mantimentos, ferramentas, coisas que a gente não vai mais usar. E não precisam se preocupar, porque a tempestade vai passar. E foi assim que eles não jogaram os prisioneiros no mar. Só que o vento estava tão forte, mas tão forte, que tirou o navio da rota. Olha só, eles estavam indo lá para Roma. De repente o vento estava tão forte, mas tão forte, que acabou levando o navio para perto de uma ilha. E quando eles estavam chegando perto dessa ilha, tinha um banco de areia. O barco bateu nesse banco de areia e quebrou em duas partes. Olha só o desespero das pessoas. Quando esse barco quebrou, todo mundo ficou desesperado. Agora nós vamos morrer! E começaram a se jogar no mar. Quem sabia nadar, ia nadando até chegar perto da praia. Quem não sabia, pegou uns pedaços do barco de tábuas, madeiras e começou a se segurar nessas madeiras e foi boiando até chegar lá na praia. E olha só como eles se ajudaram, um puxando o outro para que todos ficassem bem. E vocês sabem quantas pessoas se salvaram depois desse naufrágio? 276 pessoas. Todas as pessoas que estavam no barco. Tá vendo como Deus foi fiel e cumpriu a palavra que ele tinha falado para Paulo? Todas as pessoas foram salvas. Ninguém morreu depois dessa tragédia. Olha só como Deus é poderoso. E aí, como estava muito frio, eles estavam todos molhados, eles resolveram fazer algumas fogueiras para se esquentar lá na praia. Então eles pegaram alguns gravetos e se reuniram na praia para poder se esquentar em volta da fogueira. E Paulo foi pegar um pouquinho mais de graveto para aumentar o fogo da fogueira. E o que aconteceu? Ele não viu. E perto dos gravetos tinha uma cobra. E na mesma hora ela pegou e pulou e saltou
matou no braço de Paulo e picou o braço de Paulo. Era como se fosse essa cobra aqui, olha. Já pensou uma cobra dessa te mordendo? Ai, que medo, não é verdade? Ela é super venenosa. Na hora que ela mordeu o braço de Paulo, olha aqui, ele imediatamente jogou essa cobra lá no fogo. As pessoas que moravam nessa ilha de Malta já olharam para Paulo e falaram assim: eu acho que esse homem é um assassino, porque ele conseguiu se livrar do mar, mas a justiça de Deus, Deus veio e castigou ele e mandou uma cobra para matá-lo. E a gente sabe que isso não é verdade, né? Mas eles estavam esperando que Paulo fosse morrer. E ficou todo mundo olhando para Paulo, esperando que ele fosse ficar inchado, que o veneno fosse se espalhar no corpo de Paulo. Mas nada disso aconteceu, porque, mais uma vez, Deus protegeu a vida de Paulo. E aí todo mundo começou a ficar curioso. Quem é esse homem que a cobra morde o braço dele e ele não sente nada, ele tem alguma coisa diferente? As pessoas começaram a se aproximar de Paulo. E Paulo usava todas essas situações, a tempestade que ele passou no mar, a cobra que picou o braço dele, ele usava todas essas situações para falar do amor de Jesus e o quanto Jesus protegia a vida dele. E olha só, as pessoas começaram a se aproximar dele para ouvir essa mensagem. E ele ficou durante 3 meses nessa ilha, porque como o barco dele quebrou, eles tiveram que esperar um outro barco para ele ir embora para Roma. Então ele ficou 3 meses lá e ele curou muitas pessoas. Inclusive, o chefe dessa ilha, que chamava Públio, tinha um pai que estava muito doente. E um belo dia, Paulo foi lá e orou por esse homem, e esse homem foi curado. Mas tudo isso que Paulo fazia, ele deixava bem claro que não era ele que estava fazendo, mas sim era Jesus usando a vida dele para salvar e curar as outras pessoas. Paulo tinha um amor muito grande por Jesus. E ele continuou preso ainda alguns anos depois que ele saiu dessa ilha. Mas mesmo velhinho, ele continuava falando para as pessoas de como Jesus era maravilhoso. E sabe por que Paulo fazia isso? Porque Paulo tinha um amor muito grande por Jesus. Ele olhava para Jesus, que era o foco dele. Ele não deixava nunca Jesus de lado na vida dele. Sempre Jesus estava pertinho dele em todos os momentos. E ele amava demais a Jesus. E ele queria que todas as pessoas que estivessem ao lado dele também pudessem conhecer desse amor. Então, eu tenho certeza que você conhece alguém na sua escola, no seu condomínio, no seu prédio, na sua rua, pertinho de você, que ainda não ouviu falar de Jesus. Então, eu tenho um grande desafio para você essa semana. Conte do amor de Jesus para essas crianças que estão do seu lado, seus amiguinhos da escola. Fala para eles o quanto Jesus ama e é bondoso e o quanto Jesus pode proteger a vida deles. Nós estamos passando por um momento um pouco difícil, não é verdade? Todo mundo falando sobre esse vírus, dá um pouco de medo, mas quem conhece a Jesus pode ter a certeza de que Ele vai tomar conta e cuidar das nossas vidas. Vocês viram como o veneno da cobra não matou Paulo? Porque Deus protegeu, não foi? Então Deus também pode nos proteger. Mas para isso a gente precisa tomar alguns cuidados. Mas o maior cuidado de todos que a gente precisa ter é o de olhar para Jesus e confiar nas promessas dele. Confiar que Ele vai cuidar das nossas vidas. E eu queria deixar um versículo com vocês, para vocês decorarem. E esse versículo está lá em Lucas 10, 27. Olha só o que diz. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Que lindo esse versículo, não é verdade? Então, vamos amar a Deus sobre todas as coisas. E uma forma da gente demonstrar que a gente ama a Deus é obedecendo tudo que Ele tem nos ensinado. Então, eu quero fazer uma oração com vocês. Vocês repetem comigo?
Então vamos lá. Senhor Jesus, nós te agradecemos por este dia e te agradecemos pela história que ouvimos hoje sobre a vida de Paulo. Que as nossas vidas possam ser igual à vida de Paulo, tendo um amor muito grande por Jesus. Que sempre possamos ter Jesus como o centro das nossas vidas e ter um coração desejoso de sempre cumprir a sua vontade. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe vocês.